dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Um dia incrível para você. Hoje estamos no dia 330 do projeto Bíblia para Iniciantes, livro de Lucas, começando o capítulo 5 hoje. Amém? Depois de Jesus ter despedido das pessoas, falado para elas que ele deveria ser enviado a outras cidades também para anunciar o evangelho do reino de Deus, as boas novas. Ele foi para Genezaré. Então vamos lá. Versículo 1. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Imagina essa cena. Jesus no barco, um pouquinho afastado ali no lago, e falando, o vento trazendo do lago as palavras e todas as pessoas escutando claramente aquilo que Jesus tinha para falar. Multidões estavam ali, assentadas ali na beira do lago, e Jesus um pouquinho afastado, pouca coisa, bem pouco, falava às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondendo-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros de outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Olha só, eles tentaram pescar a noite toda e não pescaram absolutamente nada. Mas imagina, depois que Jesus entrou naquele barco, depois que Jesus pregou para aquela multidão, eu creio que os peixes vieram atraídos por Jesus e ficaram ali também escutando a pregação de Jesus. Eu fico imaginando que aonde Jesus passava, não só os homens se admiravam, mas a natureza prostrava, porque se os anjos, querubins, serafins, se eles prostraram, se eles se maravilharam da vinda de Jesus, imagina a natureza. Ele criou, foi a palavra, através dele que foi criada a natureza, o mundo, o homem, a mulher, tudo foi criado através de Jesus. Então eu imagino que os peixes foram atraídos pela presença de Jesus. E Jesus falou: lança a rede, Simão. Simão não estava esperando que pegasse alguma coisa, mas obedeceu a palavra do mestre. Depois de ver a autoridade e o poder com que ele falava, havia curado inclusive a sua sogra há pouco tempo de febre alta. Então ele já sabia que tinha autoridade a palavra de Jesus. Então por essa autoridade ele obedeceu a Jesus e lançou a rede. E foi muita abundância de peixes. Dá uma sorte obedecer Jesus. Quando Jesus falar alguma coisa para você, faz o seguinte: não duvida não. Pode ser que você não acredite que vai acontecer alguma coisa,
Mas se você sabe que foi uma palavra de Jesus, uma palavra de Deus, cumpre, obedece. Dá uma sorte obedecer Jesus. Sabe o que acontece quando eu e você obedecemos a Jesus? Isso que aconteceu aqui. Nós ficamos surpreendidos. A abundância encheram ambos os barcos, não só um barco, a ponto de quase irem a pique os dois barcos. Tamanha foi a pesca. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Ele ficou maravilhado, ele ficou admirado, nunca tinha visto algo parecido. Versículo 9: Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. Uau, imagina escutar isso de Jesus. Jesus acabou, naquele momento, ele estava acabando de promover Simão de pescador de peixes para pescador de homens. Uau, que honra, que honra. Fique atento, porque Jesus vai promover você também. Jesus quer que você também seja pescador de homens. Quer que você também, assim como Simão, leve vida para as pessoas. Que você seja representante do reino de Deus aqui na terra. Você está pronto para ser promovido? É importante você primeiro abrir o seu coração a Jesus e obedecer, entender que Ele é poderoso, Ele é Senhor. Amém? Filho de Deus que veio com todo o poder, com toda a autoridade. Versículo 11: E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Simão, Tiago e João, deixando tudo. Eu quero me ater nessa parte aqui, deixando tudo. Quantas vezes eu e você somos chamados por Deus para algo, mas ficamos apegados a alguma coisa. Ah, mas eu tenho meu emprego. Ah, mas eu tenho a minha família. Ah, mas eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho esse compromisso, eu não posso abandonar. Amigo, quando Jesus chamar, para de dar desculpa. Se você sentir um chamado, e como que você vai sentir? Você sabe. Você sabe quando é Jesus, você sabe quando é Deus. Não há dúvida, é uma paz que invade o seu coração, o meu coração. Não temas. Jesus fala, não temas. Existem 365 não temas na palavra de Deus, um para cada dia do ano. Amém? Recebe isso com coragem e vai, vai. A vida é curta demais para você desperdiçar o teu chamado. Deus tem um chamado para você. Fique atento. Fique atento, como Jesus chamou aqui Simão, Tiago e João. Jesus também te chama para um propósito, para um chamado. Amém? Versículo 12. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Olha aqui, Jesus mais uma vez não teve medo. Sabia que naquela época você não poderia tocar um leproso? Era proibido tocar um leproso, porque doença contagiosa. O leproso tinha que ficar afastado. Mas sabe o que Jesus fez? Tocou o leproso. Jesus não teve nojo, não teve receio de pegar a doença. Jesus estendeu a mão e tocou.
e falou: eu quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Versículo 14: ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Então Jesus não veio para desfazer da lei, ele veio para cumprir a lei e para cumprir as escrituras. Ele estava se referindo aqui à lei de Moisés, lá em Levítico. Se você quiser, lá em Levíticos, capítulo 14, versículos de 1 a 32, fala sobre essa lei da lepra, né, de como a pessoa deveria, que recebia a purificação da lepra, deveria agir. Então ele falou, cumpre tudo direitinho, para que seja testemunho ao povo. 15. Porém, o que se dizia a seu respeito, cada vez mais se divulgava, e grandes multidões, veja, grandes multidões, afluíam para o ouvirem e serem curadas de sua enfermidade. Ouvia Jesus, ouvia Jesus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A importância de você estar sempre ouvindo a Jesus, ouvindo a Deus. E as pessoas estavam ali procurando e também para serem curadas, libertadas das suas enfermidades. Versículo 16. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Jesus, ele estava sim com as multidões, ele curava, ele tocava, ele tinha prazer em fazer a missão de Deus, do Pai, mas ele também tinha como prioridade no dia dele um momento de qualidade com o papai, com seu pai, onde ele se retirava, ficava sozinho, orando, ele e Deus. É importante você ter esse momento, você sozinho, você e Deus. Se Jesus fazia isso, imagina eu e você, como é importante termos esse momento de intimidade com nosso papai, nosso Pai celestial, nosso Pai verdadeiro, aquele que nos criou. Amém? Jesus fazia isso. Versículo 17. Ora, aconteceu que, num daqueles dias, estava ele ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então os homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo na casa, por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos para o meio, diante de Jesus. Então, a multidão era tão grande que eles não estavam conseguindo chegar perto de Jesus. Subiram lá na casa, né, nesse tempo as casas, elas tinham uma escadaria externa que levava para o telhado, né? Era uma forma também de aproveitar mais o espaço das casas naquela época. Então, sempre tinha alguma coisa no telhado. Então, eles utilizaram isso e lá de cima eles desceram, né, o paralítico, o amigo deles, né? Em um outro evangelho, não me lembro, acho que Mateus disse que eram 4 amigos que fizeram isso. E que é a importância da amizade, né? Ele não podia andar, mas os amigos foram e levaram ele para a presença de Jesus. 20. Vendo-lhes, não só do paralítico, mas vendo a fé deles, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os seus pecados. E os escribas e os fariseus arrazoavam, dizendo: quem é este que diz blasfêmias, que pode perdoar os pecados senão Deus? Olha o coração fechado, eles estavam ali apenas para pegar Jesus em alguma coisa, em algum erro. Eles estavam ali por inveja, eles queriam saber o que Jesus estava fazendo para condená-lo. E eles falaram: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus?
E Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer: Estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do homem tem poder sobre a terra e autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. E imediatamente ele se levantou diante deles, e tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Uau! Jesus, ele é poderoso para curar. Mas mais do que isso, mais do que curar enfermidades, ele é poderoso para perdoar os pecados. Sabe que muitas das nossas enfermidades vêm pela culpa, porque nós somos culpados de muitos erros, de muitas coisas que fizemos, e essa culpa, ela vai trazendo muitas coisas ruins para a nossa saúde, inclusive muitas enfermidades. Jesus, ele não apenas cura as enfermidades, mas ele também perdoa os pecados e nos liberta. Ele veio para nos libertar não só das enfermidades e doenças, mas para nos libertar da culpa, do pecado. Amém? E aquele paralítico, ele voltou para casa glorificando a Deus. É para isso que Jesus veio, para que a glória seja manifesta na vida dele, mas para que a glória seja de Deus Pai e não dele. Jesus não procurava a glória para ele procurava que tudo o que ele fazia, a glória fosse de Deus, do Pai. E foi isso que o paralítico, quando foi curado, fez. Ele voltou para casa glorificando a Deus. E versículo 26, para a gente fechar o dia de hoje. E todos ficaram atônitos e davam glória a Deus. Todos ali atônitos, dando glória a Deus. Possuídos de temor, diziam: Hoje vimos prodígios. Então que eu e você possamos olhar para Jesus e dar glórias a Deus, que as pessoas também possam olhar para nós e que a nossa vida seja também para glorificar a Deus, que tudo aquilo que eu e você fizermos venha a agradar e que seja algo que venha a glorificar a Deus. Amém? Então é isso, é isso. Entregue a sua vida a Jesus, não tenha medo. Obedeça a Ele. Quando Ele falar para jogar rede, vai lá e joga. Quando Ele falar, vem, vai, deixa tudo e segue Jesus. E Deus vai cumprir o chamado na sua vida, vai te capacitar. Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. E Deus está te escolhendo para algo grandioso. Amém? Você crê nisso? Então é isso. Desculpa aqui o barulho, tá, não sei se está dando para ouvir aí, mas está um vento aqui agora, muito forte, aqui no chalé, aqui nas Filipinas. Mas eu creio que não deve ter atrapalhado aqui o áudio, não. Então, um beijo no coração, amo você e até a próxima.